Concurseriano e concurseriana do meu Brasil, voltamos novamente aí, vamos iniciar a nossa aula de informática básica aí para o concurso de guarda civil municipal aí do município de Campo dos Goytacazes, tá? A gente vai dar aula de informática, da lei orgânica e do estatuto do servidor aqui no canal, beleza? Então hoje a gente vai iniciar a nossa aula 1. Lembrando que eu vou deixar aqui embaixo 50 questões comentadas para você poder treinar na parte de informática, tá? Para você chegar na hora da prova e você conseguir realizar a prova, tá? O que a gente vai fazer aqui é uma aula básica, tá? A gente não quer que você se torne aí um professor de informática. A aula é específica para o concurso da Guarda Civil Municipal de Campo dos Goytacazes, e é uma aula assim que a gente vai tentar sanar suas dúvidas e vai ser focado no edital, beleza? Lembrando que se você gostar dessa aula, deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no canal para você receber as notificações sempre que a gente postar uma aula nova, beleza? Então vamos seguir aqui com o titio, vem com o titio, que a gente vai iniciar essa aula. Deixa eu sair aqui para não atrapalhar a leitura de vocês e vamos iniciar, beleza? Então aqui, né, a importância dos conceitos de informática, né? Então a informática é o campo que abrange os estudos e o desenvolvimento de sistemas computacionais, né, incluindo ali hardware, software e redes, que a gente vai falar nessa aula. Então ela vai desempenhar aqui um papel fundamental na sociedade atual, né? Se você perceber aí, a informática está em todos os lugares. Informática é informação, mais a palavra automática, né? Então é uma informação automática, ela se automatiza a informação, né? Tanto que agora você consegue perceber que existem carros que não precisam de motorista, né? Existem inteligências artificiais que pode criar um texto automaticamente, né? Existem inteligências que podem criar uma apresentação de slides automaticamente. Então, assim, a informática ela vem se atualizando, né? Então, existe uma importância da tecnologia, tanto para a área de informática como para a área de celulares também, né? Que tudo você faz pelo aplicativo, tudo você usa a internet para se comunicar, né? As pessoas hoje em dia necessitam da internet, né, para fazer qualquer coisa. Então a importância da informática também pode ser vista no seu impacto ali na economia global, né? A indústria de tecnologia da informação é uma das mais importantes e lucrativas do mundo, né? Muitas empresas dependem dela para manter suas operações em funcionamento. Então, além disso, a informática tem sido fundamental para impulsionar a inovação em outras áreas, né, como medicina, engenharia, ciências, mecatrônica, né, robótica, enfim. A informática ela tem uma importância muito grande hoje na nossa vida cotidiana, beleza? Então vamos dar seguimento aqui. A gente vai falar hoje dos componentes, né, dos sistemas de computação. Os sistemas de computação são compostos por duas partes principais, hardware e software, né? Então a gente vai falar das duas hoje aqui nessa aula. Beleza? Então hoje a gente vai falar do hardware, né? O hardware é o que? É tudo palpável, é tudo que você consegue pegar. Então refere-se às partes físicas do computador, como processador, memória, disco rígido, monitor, teclado, mouse. Essas são peças tangíveis, né, que você pode tocar e ver. Então aqui é um exemplo, por exemplo, aqui tem um processador, né? O processador é o cérebro do computador, ele é responsável aqui por executar as tarefas, processar as informações, né? Então o processador ele é importante. Esse aqui é um Intel Core i5, é um ótimo processador, né? Então ele é um hardware, né, que você consegue pegar nele. Dá para você pegar nele, né? Dá para você pegar. Claro que tem que ter cuidado, né? Você tem que estar com os equipamentos corretos para poder manusear o equipamento, né? Porque são equipamentos eletrônicos. Aqui a memória RAM e a memória ROM. Né? Existem dois tipos de memória, a memória RAM e a memória ROM. A memória RAM é aquela memória volátil, né? Que significa que ela perde ali os dados armazenados quando o computador é desligado ou reiniciado. Então ela é usada principalmente para armazenar temporariamente dados, né, e programas
em execução. Tem a memória ROM também, né? Memória ROM, ela não é volátil. O que significa? Que ela retém os dados, né, permanentemente, mesmo quando o computador é desligado. Então é usada para armazenar informações essenciais, né, para o funcionamento do sistema, como firmware e instruções de inicialização, né? Então, a memória RAM é usada para armazenar dados que podem ser acessados e alterados rapidamente pelo processador, e a memória ROM é apenas para leitura, né? Os dados nela armazenados são pré-gravados durante a fabricação e não podem ser modificados ou gravados pelo usuário comum. Beleza? Então isso aqui também é um exemplo de hardware, né? Você pode tocar na memória, você pode trocar o seu pente de memória, né? Você pode trocar por uma memória maior, tem memória de 2 GB, de 4 GB, de 8 GB. Então quanto mais memória o seu computador tiver, melhor desempenho ele vai ter. O disco rígido também é um exemplo de hardware, né? Você consegue pegar, né, no HD. O HD é onde vai armazenar os seus arquivos, né? Tem então o HD e o SSD. Qual é a diferença dos dois? A gente vai falar nessa aula agora. Então, mas o que significa o disco rígido, né? O dispositivo de armazenamento, né, permanente que guarda os programas, arquivos e dados, mesmo quando o computador está desligado. Como se fosse um pendrive, só que um pendrive maior, né? Só que o pendrive é mais para o SSD, que ele tem uma resposta mais rápida, né? Ele é um HD mais rápido. E o HD, né, o SSD é mais rápido, o HD ele tem mais peças internas, né? Então HD são discos magnéticos que giram rapidamente para armazenar e acessar dados. Então ele contém partes móveis como braço de leitura, né, gravação e disco giratório. O SSD são os de estado sólido, né? Usam memória flash, né? NAND, sem partes móveis. Então eles armazenam dados em chips de memória, né? Semelhantes aos usados em dispositivos USB, cartões de memória, né? Smartphones. Então a velocidade do HD também, eles são mais lentos, né, em comparação aos SSDs. Então a velocidade de leitura e gravação de dados é afetada pelo tempo de acesso, que é determinado pelo movimento mecânico do braço de leitura, se referindo aqui ao HD. Por isso que o bracinho dele aqui, tá vendo aqui? Esse bracinho aqui, ó. O SSD, eles são consideravelmente mais rápidos, né? Porque ele tem tempo de acesso muito baixo, o que significa que os dados podem ser lidos e gravados rapidamente. Agora, um conselho, não coloque um SSD se seu computador for muito antigo. Por quê? O que ele vai fazer? Aconteceu comigo, né? Você vai colocar um HD, ele é extremamente rápido. E como o seu computador é mais antigo, ele não vai conseguir acompanhar a velocidade do HD. O que vai acontecer? Seu computador vai travar. Ele não vai conseguir acompanhar a tecnologia. Então, assim, se o seu computador for mais antigo, use o HD. Se for mais novo, aí você pode usar o SSD, porque ele vai acompanhar a velocidade de processo do computador. Beleza? O monitor é um periférico de saída, né? Por que ele é um periférico de saída? Porque sai a imagem, né? A tela exibe as informações aqui, né? Vai exibir as informações, vai permitir que você consiga ver as informações, né, no monitor. Já o teclado, ele é um periférico de quê? De entrada. Por quê? Porque você está digitando. Quando você está digitando, o computador vai ler como? Você vai digitar a letra P. Aí o computador vai mandar essa informação lá para o processador. O processador vai responder, não, ele está digitando a letra P, então coloca a letra P lá na tela. Aí ele vai processar e vai jogar a informação para você. Então ele é um periférico de entrada, porque você está fazendo uma ação, né? Quando você faz uma ação, né, você está ação de digitar. Então ele é um periférico de entrada. O monitor é um periférico de saída, ou seja, não depende de você para ele funcionar, né? Ele funciona lá, ele está ligado, ele vai mandar a imagem para você. Agora o teclado você tem que digitar. A gente vai falar ainda de periféricos de entrada e de saída, tá? O mouse ou o touchpad é aquele do notebook, né, que você passa o dedo. Também é um dispositivo de entrada, né? Ele é um dispositivo que facilita a interação com elementos da tela, como ícones e menus. Ele também é um dispositivo de entrada, porque aqui, ó, precisa da minha ação para o mouse mexer, né? Beleza? Então, vamos seguir aqui. Agora a gente vai falar do software, né?
Então são programas e instruções que permitem que o hardware realize tarefas específicas. É a parte lógica do sistema de computação. Uma delas é o sistema operacional. Qual é o sistema operacional? Sempre que você ouvir sistema operacional, você vai lembrar de Windows, Mac, iOS, Android também é um sistema operacional e o Linux, né? Então ele é um software fundamental que gerencia recursos de hardware, fornece ali interfaces, né, interfaces para interação com o usuário e permite a execução de outros programas. Então sempre que você ouvir a palavra sistema operacional, você vai lembrar que é fundamental, né? Ele atua como uma camada de controle, né, entre o hardware de um computador e os programas de aplicativos que os usuários executam, né? Eles desempenham ali várias funções essenciais para o funcionamento de um sistema, de um computador. O que é que vai incluir aqui, né, no sistema operacional? Gerenciamento de hardware, o que significa? O sistema operacional ele gerencia os recursos de hardware do computador, como processadores, memória RAM, dispositivos de armazenamento, né, periféricos e dispositivos de entrada e saída. Então ele aloca recursos, ele controla o acesso a esses recursos e garante que eles sejam ali usados de forma eficiente. Ele gerencia também os processos, né? Ele vai controlar ali a execução de processos, que são os programas em execução no sistema. Ele vai determinar como os processos são programados e gerenciar sua execução concorrente, permitindo que múltiplos programas sejam executados ao mesmo tempo. Isso é o sistema operacional que faz. A interface do usuário, né? O sistema operacional ele fornece uma interface ou interface, tem alguns que falam interface, tem outros que falam interface, de usuário para interagir com o computador. Então isso pode incluir uma interface de linha de comando, né? Que é a CLI, ou a interface gráfica do usuário, que é a GUI, que é a GUI, né? Que permite aos usuários iniciais, né? Permite aos usuários iniciar aplicativos, gerenciar arquivos e realizar tarefas de forma intuitiva. Beleza? Show de bola. Então ele vai gerenciar os arquivos, ele vai gerenciar os processos, ele vai gerenciar o hardware, ele vai controlar também o acesso, a segurança e o acesso, né? Ele vai implementar ali medidas de segurança, vai gerenciar a memória, enfim. O sistema operacional vai operacionar o sistema. Beleza? Então ele é muito importante, por isso que ele é um software. Por quê? Porque você não consegue tocar no sistema operacional, né? Porque ele é um sistema lógico, né? Os aplicativos, né? Programas e softwares projetados para executar tarefas específicas, né? Como processadores de texto, planilhas, navegadores, jogos, programas de edição de imagem, entre outros, né? Então os aplicativos ele tem o quê? Eles são programas, né? Para executar ali tarefas específicas, por exemplo, aplicativo do seu banco, né? Aplicativo WhatsApp, aplicativo Facebook. Então eles são criados para fornecer funcionalidades úteis, né? Por exemplo, eu consigo verificar as câmeras de um local através de um aplicativo, né? Então ele tem uma funcionalidade útil. Eu consigo pagar uma conta através do aplicativo do meu banco, né? Eu consigo interagir com as pessoas através de um aplicativo de relacionamento. Então aplicativos são programas projetados para executar tarefas específicas, né? Então cada aplicativo é desenvolvido com uma finalidade específica. Tem softwares também utilitários, que são, né, os softwares que você utiliza, né? Refere-se ao tipo de programa de computador projetado ali para executar tarefas específicas relacionadas à manutenção, otimização, né, segurança, gerenciamento do sistema operacional e do hardware de um computador ou de um celular também, né? Então esses utilitários desempenham uma variedade de funções. Por exemplo, você tem que utilizar algum dia o seu antivírus. O CCleaner, que é um programa de limpeza, né, que você vai remover ali arquivos temporários, cookies, né, ou outros dados inúteis para liberar mais espaço em disco. O desfragmentador, que ele vai reorganizar dados no disco rígido, que é esse daqui, né, que já vem com Windows, né, esse programa. Então ele vai reorganizar dados no disco rígido para melhorar o desempenho e a velocidade do acesso aos arquivos, né? Vai permitir criar, aqui ele vai reorganizar os arquivos. Aqui o compactador ele vai
compactar os arquivos, né? Ele vai comprimir e descomprimir os arquivos para economizar espaço de armazenamento e facilitar a transferência de arquivos. Por exemplo, ao invés de você mandar 1000 fotos, anexar 1000 fotos, você coloca mil fotos no WinRAR, que é um programa que você consegue compactar. Você consegue colocar 1000 fotos dentro de um arquivo só e mandar um arquivo só para a pessoa, e ela chega lá e descompacta as fotos. Então são softwares utilitários. Por quê? Porque são softwares que você vai utilizar sempre, né? O software que você vai, programas que você vai utilizar para gerenciar os antivírus, a defesa do computador, gerenciar o espaço, gerenciar a limpeza do computador, enfim. São programas projetados para executar tarefas específicas. E tem o software livre também, né? Software livre, a gente está falando do Linux e do Mozilla Firefox. Existem outros software livre, tá, galera? Eu só coloquei aqui como exemplo. Então o usuário tem a liberdade de executar o programa para qualquer finalidade, sem restrições, né? O usuário tem a liberdade ali de estudar o código fonte do software, né? Entender como ele funciona. Então isso permite que eles aprendam como o software funciona, façam modificações. Então o usuário ele tem a liberdade ali de distribuir cópias do software a outras pessoas, seja por meio de compartilhamento, venda ou doação, né? Então os usuários têm a liberdade de modificar o código-fonte do software para atender às suas necessidades. Isso permite a personalização e o aprimoramento do software. É diferente do Windows, né? O Windows ele é um software fechado, você não consegue fazer nenhuma modificação nele. Também você tem que ter um licenciamento para poder utilizar, né? Você tem que utilizar ele de forma fechada. O Linux não, o Linux ele já é um software grátis, ele é grátis, né? E ele é livre. Então um exemplo bem conhecido é esse que a gente se referiu, que é o Linux, né? Que é distribuído sob licença pública geral, que é a GPL, né? Uma das licenças de software livre mais populares. Então outros exemplos incluem também o navegador Mozilla Firefox, que tá, essa imagem aqui é do Mozilla. É um sistema de gerenciamento de conteúdo WordPress e suíte de escritório LibreOffice. Beleza? Então são softwares que é distribuído com uma licença que permite aos usuários usá-lo, estudá-lo, modificá-lo e redistribuí-lo. Maravilha? Então vamos seguir aqui a intranet, né? Falando um pouco da intranet. Você que já trabalhou em alguma empresa sabe que existe a intranet. A intranet é uma rede de computador privada, né? Uma rede interna que utiliza ali a tecnologia de internet para compartilhar informações, recursos, serviços dentro de uma organização ou empresa. Então ela é projetada para ser acessada apenas por pessoas autorizadas e geralmente isolada da internet pública por medida de segurança, como firewalls e sistema de autenticação. Então a intranet é uma rede de computadores privada e interna a uma organização, empresa ou instituição. Ela vai utilizar as mesmas tecnologias e protocolos da internet, como TCP e IP, mas é protegida e restrita ao acesso de membros autorizados dentro da organização. Então, a intranet é um acesso restrito, é diferente da internet. Então, o acesso da intranet é acessível apenas aos membros da organização, né? Ela serve como meio também para compartilhar informações internas, como documentos, relatórios, manuais, boletins informativos, né? Então as intranets frequentemente elas oferecem ferramentas de colaboração, como Wix, fóruns, mensagens instantâneas, né? Sistema de gerenciamento de projetos, para melhor comunicação e colaboração entre os membros da equipe. Então muitas intranets incluem sessões dedicadas aos recursos humanos, onde os funcionários podem acessar informações sobre benefícios, folha de pagamento, né? Vagas de emprego, políticas internas, né? Então algumas intranets também são usadas para oferecer treinamentos online, né? Recursos de desenvolvimento profissional aos funcionários, enfim. E também a parte de segurança, né? É uma preocupação primordial em uma intranet com medidas para proteger informações confidenciais, evitar acesso não autorizado, enfim. Então a intranet é isso, beleza? Show de bola. Aqui a gente vai falar da internet, né? A internet é o quê? É uma rede global de computadores interconectados. Ela permite a comunicação e o compartilhamento de informações entre pessoas, organizações e dispositivos em todo o mundo. Então a internet é pública e acessível a qualquer pessoa com uma conexão e dispositivo
compatível. Então a internet é o que já sabemos, né? O que todos já sabemos. Ela conecta milhões de dispositivos, né? Incluindo ali computadores, servidores, smartphones, tablets, né? E muito mais. Então, ela usa o protocolo TCP/IP, que provavelmente a gente vai falar sobre isso em alguma dessas aulas. Então, a internet opera com base no conjunto de protocolos de comunicação TCP/IP, que é Transmission Control Protocol, Internet Protocol, né? Que permite a transferência de dados entre dispositivos conectados à rede. A World Wide Web, que é a nossa www, né? É uma parte da internet que consiste em uma vasta coleção ali de documentos, né? De documentos hipertextos interconectados, acessíveis por meio de navegação da web. É a principal plataforma para exibição de páginas da web e serviços online. Os endereços de IP, né? Cada dispositivo conectado à internet tem um endereço de IP, né? Que é o Internet Protocol. É como se fosse o CPF, né? Da conexão exclusivo, né? Ali que o identifica na rede. Então existem endereços de IP versão 4, que é IPv4, endereços de IP versão 6, que é IPv6, tá? Provedores de serviço de internet, né? Que são as ISPs, são empresas que fornecem conexão à internet a usuários, seja por meio de tecnologias como DSL, cabo, fibra ótica ou rede sem fio. Navegação e pesquisa, né? Os usuários... Perdão, gente, o telefone tocou aqui. Então, tem a parte de navegação e pesquisa, né? Os usuários acessam a internet por meio de navegadores na web, né? Para realizar pesquisas online, assistir vídeos, interagir em redes sociais e muito mais. E-mail, a internet oferece serviços de e-mail, né? Que permite ali enviar mensagens eletrônicas para pessoas em qualquer lugar do mundo. Comércio eletrônico, né? Comércio eletrônico ou e-commerce, como é chamado, permite comprar e vender produtos e serviços pela internet, né? Grandes empresas de comércio eletrônico incluem a Amazon e a Hotmart, né? Redes sociais, as redes sociais como Facebook, Twitter e Instagram permitem que as pessoas se conectem e compartilhem informações, fotos, vídeos online, né? Tem a segurança na internet, né? Importante, devido a ameaças como vírus, malware, né? Violações de dados. Medidas de segurança como firewalls, criptografia e antivírus são usadas para proteger informações e sistemas, né? Banda larga. A banda larga se tornou amplamente disponível, proporcionando velocidade de conexão mais rápida e melhorando a experiência do usuário. Streaming de mídia, né? Plataformas de streaming como Netflix, Spotify, YouTube permite assistir vídeos, ouvir músicas, né? E consumir conteúdos digitais em tempo real pela internet. Beleza? Então hoje a gente fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreva no canal para você receber as notificações. E já a gente vai postar aulas novas aí, tá bom? Beleza? Muito obrigado, aquele abraço e tchau!